fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 12 a seguir. A cura de um leproso. É sobre esse tema que nós iremos meditar nesta noite, que nós iremos, aleluia, aprender nesta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 12 a seguir, a cura de um leproso. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, quando estavam em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém a dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, qual Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntavam-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra de Deus nessa oportunidade. Amada igreja, nós estamos diante de uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja nessa oportunidade. E nós iremos falar acerca da cura de um leproso. Mas hoje eu não quero trazer, aleluia, uma mensagem temática, mas quero trazer uma mensagem mais expositiva, para trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de interpretação bíblica para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, aleluia, para começar esta mensagem, nós vamos entender aqui que nós estamos tratando da cura de um leproso. A lepra nada mais é do que, nos dias de hoje, a hanseníase, que na verdade existe o Janeiro Roxo, que é um mês de conscientização da hanseníase, porque o Brasil é o segundo com maior número de hanseníase no mundo. Mas hoje a hanseníase, a lepra, ela tem cura. No entanto, no contexto que nós estamos falando aqui, nós estamos falando no contexto de um pouco mais de 2000 anos atrás, aonde não havia cura para a hanseníase ou para a lepra, como você preferir. E este homem, aleluia, era um homem que tinha manchas brancas e vermelhas sobre o seu corpo, porque assim que começam os primeiros sintomas, aos poucos a pele vai apodrecendo. Louvado seja o nome do Senhor, as unhas, aleluia, até louvado seja o nome do Senhor, as orelhas podem ser derretidas, lábios, os olhos podem ser bem danificados e a pessoa fica completamente desfigurada. Um atestado de lepra, na verdade, era mais cruel do que um atestado de morte, porque, louvado seja o nome do Senhor, estar com lepra era ser um morto-vivo, porque ser leproso tirava do homem, aleluia, o convívio social. Ser leproso tirava do homem a possibilidade de conviver em sociedade, tirava do homem a possibilidade de adorar a Deus, de estar no culto, de estar em reuniões, em repartições públicas, tirava do homem a possibilidade de estar numa festa de casamento, até mesmo num velório, tirava do homem, aleluia, até mesmo o conforto da sua casa, porque o homem leproso ele era colocado em um leprosário para ali esperar o dia da morte ou um grande milagre vindo da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que ser leproso era
um tanto quanto difícil, porque o ser humano ele não foi feito para viver isolado, o ser humano ele não foi feito para viver separado da humanidade. Agora imagina um homem que é casado com uma mulher a qual ele ama, agora não pode mais abraçá-la, não pode mais beijá-la. Imagina um homem que talvez tendo filho, não pode mais pegar o seu filho em seu colo, não pode mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, levar o sustento para a sua casa, porque tudo quanto ele tocar se tornava imundo. E as pessoas que eram leprosas, elas eram colocadas em um leprosário para viver junto com outros leprosos. Em algumas situações era colocado até um chocalho em seu rosto, em seu pescoço, e ela andava balançando, aleluia, para que de longe, quando as pessoas vissem, já identificassem de que era um leproso, que era um imundo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela não tinha posse desse chocalho, quando ela encontrava com alguém de longe, ela já começava a gritar e anunciar a sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, aleluia, falando de uma enfermidade cruel para o povo do Antigo Testamento e até mesmo para os dias de hoje. E levando em consideração, aleluia, as limitações, o sofrimento dessa enfermidade, a qual a pessoa ia apodrecendo viva, a qual a pessoa ia morrendo aos poucos, um pouquinho a cada dia, ia apodrecendo ainda com vida, com certeza sentindo muita dor e maior ainda, sentindo uma dor psicológica, que é a dor do abandono. Porque apesar das dores físicas, existia também as dores psicológicas. Amada igreja, amados irmãos, nós estamos se recuperando de um resfriado. Eu quero já de antemão pedir perdão aos irmãos, mas eu não quero deixar que esse resfriado seja o motivo para que nós venhamos parar o trabalho, venha parar a caminhada. O trabalho tem que ser feito, e Deus ele nos dá o poder de respirar, de estar de pé, e aqui nós estamos para fazer a obra de Deus. Aleluia, amém. Eu quero de antemão pedir desculpa, pedir perdão aos irmãos pelas tosses involuntárias. Com certeza os irmãos já ficaram resfriados e sabem como funciona, amém? Mas vamos dar continuidade à palavra de Deus. Como eu estava dizendo, apesar da dor física, existia a dor psicológica, existia a dor da alma. Louvado seja o nome do Senhor, por não poder conviver com as pessoas a qual ele amava. E agora, neste ponto da mensagem, eu quero te fazer uma pergunta: como está a tua saúde? Como está a tua enfermidade? Talvez no dia de hoje você tenha reclamado por causa da tua enfermidade, mas deixa eu te dizer uma coisa: talvez no dia de hoje você tenha reclamado por causa das suas dores, mas o que me chama a atenção nesta mensagem é que, por mais que você tenha sentido dor no dia de hoje, você ainda pode abraçar o seu filho. Por mais que você tenha sentido dor neste dia de hoje, você ainda pode, aleluia, ir a uma igreja e adorar o nome santo do Senhor, ou até mesmo acompanhar pelos aparelhos eletrônicos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes nós reclamamos, aleluia, por tão pouco. Muitas e muitas vezes nós temos o direito de ir e vir. Muitas e muitas vezes nós achamos que a nossa enfermidade é a pior de todas, achamos que o nosso problema é o pior de todos, e muitas vezes começamos a murmurar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a tua enfermidade, o teu problema, ele tem o valor que você dá para ele. Quando nós passamos a desprezar o nosso problema, quando nós passamos a desprezar a nossa dor, quando nós passamos a colocar a nossa dor, a nossa enfermidade diante de Deus, o nosso Deus, ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, embora a tua dor seja grande,
Embora o teu desespero seja grande, louvado seja o nome do Senhor, você ainda tem motivos para adorar, você ainda tem motivos para glorificar o nome santo do Senhor. E é por causa da tua dor, por causa da tua enfermidade, que você precisa ter um encontro com Jesus. Muitas e muitas vezes é por causa da nossa dor, da nossa enfermidade, que nós precisamos ter um encontro com Jesus. Porque este homem que vivia como leproso, aleluia, sabendo da sua enfermidade, da sua necessidade, ele toma a atitude de ir ter um encontro com Jesus. E ao ir ter um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe. Prostrar-lhe sobre o rosto é como se você ajoelhar e curvar a cabeça sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem, ele sabia o tamanho da sua necessidade. Este homem, ele sabia o tamanho da sua dor física, o tamanho da sua dor psicológica. Ele sabia também que o poder estava em Cristo. E é importante que eu e você venhamos saber, aleluia, que o milagre que nós precisamos está no Senhor. Que a cura que nós precisamos está no Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, este homem, ele prostra-se diante de Jesus, aleluia, e ele roga da seguinte maneira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabia que Jesus, ele podia curar da sua enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. E é importante, aleluia, que eu e você, nós venhamos ter esse entendimento de que Jesus, se Ele quiser, Ele tem poder para nos curar. E você, sabendo também o tamanho da sua dor, sabendo o tamanho da sua limitação, é importante que você rasgue o teu coração, é importante que você se prostre diante de Deus, para buscar o teu milagre, para buscar a tua cura. Porque o milagre que você precisa está no Mestre. A cura que você precisa está no Mestre. Ele poderia ter se envergonhado, aleluia, porque onde Jesus estava sempre havia uma multidão. Que ele poderia ter se envergonhado e pensado: não, eu não vou me prostrar, não, eu não vou me curvar, não vou lançar o meu rosto sobre terra, porque o que essa multidão vai pensar de mim, o que essa multidão vai dizer ao meu respeito. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você sabe o tamanho da sua dor, quando você sabe o tamanho da sua necessidade, o que importa para você é receber o milagre. Talvez você esteja com vergonha de clamar, de rogar ao Senhor. Talvez esteja com vergonha de curvar o seu rosto sobre terra, para receber o teu milagre, a tua cura. Talvez você esteja com medo de ir até a igreja para buscar a face do Senhor, preocupado com o que irão pensar, com o que irão falar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, por meio da revelação desta palavra: olhe para o autor e consumador da fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não olhe para o que vão dizer, para o que irão falar. Olhe para a tua necessidade e vai buscar a face do Senhor, porque é Ele quem tem cura para a tua vida. Às vezes nós precisamos, aleluia, e ter um particular com Deus. Às vezes nós precisamos partir para um particular com Deus, ter um encontro com Deus. Você pode até estar pensando nesse momento: ah, mas se Deus ele tem poder de me curar, Ele pode me curar aqui em cima desta cama. Sim, se Ele quiser, Ele pode curar.
Mas a maioria das pessoas que receberam a cura de Jesus, elas tiveram que ter de encontro ao Mestre. Elas tiveram de ter um encontro com Ele em uma certa feita. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estando em sua casa, alguns homens chegaram com um paralítico em uma cama, desdenharam a casa do Mestre para receber o milagre, mas não saíram dali sem receber a bênção. Muitas e muitas vezes Deus quer de nós um esforço. Muitas e muitas vezes Deus quer que nós dê junto a Ele o primeiro passo. Porque quando nós damos um passo para Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele certamente, aleluia, dará outro passo em nossa direção. E aleluia, a palavra diz que aquele que vem até mim, de modo algum lançarei fora. Aqueles que foram até Jesus, de maneira alguma Jesus os despediu de mãos vazias. Deixa eu te dizer uma coisa, por meio desta palavra, Deus está tocando no teu coração de ir até uma igreja. Vai até essa igreja e lá Deus irá falar contigo, porque nós precisamos fazer a nossa parte. Lá está o milagre que você precisa, lá está o milagre que você procura, a resposta para aquilo que você procura. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, aleluia, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode limpar-me. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos saber que se Jesus quiser, Ele pode curar a nossa enfermidade. Ele não é obrigado. Jesus não é obrigado a me curar, não é obrigado a te curar. Então não cabe a mim nem a você colocar Jesus em um canto da parede para que Ele entregue o teu milagre como se fosse um assalto à mão armada. Mas o milagre de Cristo, ele tem que ser voluntário sobre as nossas vidas. Ele tem poder para nos curar, para nos limpar de todo o pecado, limpar da lepra, de qualquer enfermidade. Mas é se Ele quiser. E Jesus, ele responde para aquele homem, eu quero, seja limpo. E aquele homem ficando limpo da sua lepra, Jesus manda ele ir ter com o sacerdote, para ali receber o seu diagnóstico de puro. Porque se ele voltasse para casa sem o seu diagnóstico de que estava puro, ele nem mesmo seria recebido pela sua família. Se ele fosse pego andando a esmo ali, sem o seu diagnóstico de purificado, ele poderia até mesmo ser morto. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Jesus, pensando na segurança daquele homem, ele diz para ele, aleluia, vai até o sacerdote, oferece a oferta, aleluia, que manda, que diz a lei, para a cura dessa enfermidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, ele saiu dali curado, saiu dali cheio de fé, cheio de esperança. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus é um Deus que não se alegra com a nossa dor. O nosso Deus é o Deus que não se alegra com a nossa enfermidade. Ele é o Deus que não se alegra com a nossa multidão de pecado. E Ele tem libertação, aleluia, para mim e para a tua vida. Mas a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6, louvado seja o nome do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deixa eu te dizer uma coisa, há um detalhe muito importante nesta palavra. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Antes de nós dar um passo para Deus, nós precisamos crer que Ele existe. Mas não apenas crer que Ele existe, crer de que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Deus, Ele tem galardão para a minha vida, Ele tem galardão para a tua vida. Quando nós buscamos a Ele, Deus diz que Ele é galardoador daqueles que buscam. Ou seja, nós precisamos buscar para ser galardoado. Você quer ser galardoado com a tua cura, quer ser galardoado, aleluia, com a libertação, aleluia, vai buscar ao Senhor, porque Ele tem libertação para esta enfermidade. E Jesus, aleluia, havendo curado aquele homem, Jesus o ordenou que a ninguém o contasse acerca daquele milagre.
Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que Jesus ordena para que ele a ninguém contasse acerca daquele milagre? Porque Jesus sabia que quanto mais fosse divulgado os seus milagres, mais tumulto viria sobre ele, mais discórdia haveria entre Jesus, aleluia, e os religiosos e os políticos daquela época. E Jesus, ele sabia que aquele momento não era o momento da sua morte. Jesus, ele não estava querendo causar mais tumulto ali. Louvado seja o nome do Senhor. É como se Jesus estivesse querendo passar despercebido para cumprir em paz, aleluia, o resto do seu ministério, o resto da sua chamada como homem na terra. Louvado seja o nome do Senhor, antes da sua morte e ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é a desobediência daquele homem. Jesus disse para aquele homem para que ele não contasse nada a ninguém. Mas aquele homem cheio de esperança, aquele homem cheio de alegria em seu coração, ele não conseguiu se conter e ele desobedece a Jesus. Ele desobedecendo a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele causou um transtorno na vida de Jesus, na qual Jesus ele tinha que andar a esmo, sair dali para estar a sós, para poder orar, porque grande multidão vinha ter com ele em busca de milagres. E Jesus precisava ter os seus momentos a sós. Ou seja, a desobediência daquele homem afastou Jesus dele, afastou Jesus no meio daquela multidão, no meio daquele povo. Ainda que, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Aleluia. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que a desobediência deste homem é por uma justa causa. A desobediência deste homem era em testemunhar o milagre de Jesus sobre a sua vida. A desobediência deste homem era testificar acerca da grandeza de Deus e do poder de Deus. Mas Jesus, ele disse para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Para aquele homem, Jesus, ele disse para que não contasse. Para mim e para a tua vida, a ordem é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E muitas vezes nós desobedecemos esta ordem. Muitas vezes nós deixamos de ir aonde tinha que ir. Muitas vezes nós deixamos de falar do amor de Jesus aonde deveria falar. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele não vem enquanto o evangelho não for proclamado em todas as raças, tribos, aldeias e nações. E o papel de proclamar o evangelho do Senhor pertence a mim, pertence a você, varão valoroso. Por isso eu quero te dizer, por meio desta palavra, vai na tua pouca força. Chama para você a responsabilidade da proclamação do evangelho. Não fique em desobediência, não. Louvado seja o nome do Senhor, porque o evangelho precisa ser proclamado, e para que ele seja proclamado, precisa de mim, precisa de você. Louvado seja o nome do Senhor, porque é por meio de nós que a obra do Senhor é feita na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. É uma desobediência oposta da desobediência daquele homem, mas é uma desobediência que também pode afastar a Deus de nós. Nós não podemos viver nem por um minuto distante do Senhor. Nós não podemos viver nem por um dia distante do Senhor.
distante da tua santa e gloriosa presença. Nós precisamos, aleluia, obedecer a Jesus neste ensinamento. Nós precisamos, aleluia, cumprir com o ID do Senhor, para que pessoas venham crer no Senhor, venham ser batizados em nome do Senhor e venham ser salvos. Porque a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós diz que aquele que não crê já está condenado, não é nós que condenamos, mas a palavra de Deus é a que condena. Jesus diz: eis que não vim condenar o mundo, mas a palavra, essa a condenará. Seremos julgados pela palavra, seremos absorvidos pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E meus irmãos, nesse ponto da mensagem, eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. Louvado seja o nome do Senhor. A lepra servia como um símbolo do pecado no Antigo Testamento. E a lepra servindo como um exemplo do pecado no Antigo Testamento, a lepra afastava o homem de Deus, a lepra afastava o homem do convívio social. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes o meu e o teu pecado impede que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas. Muitas vezes o meu e o teu pecado impede que as maravilhas de Deus cheguem abundantemente sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. A lepra deteriorava o corpo. A lepra comia a pele, os olhos, o nariz, a orelha, os dedos, as unhas. Louvado seja o nome do Senhor. É como se a pessoa fosse atrofiando, morrendo aos poucos. E o pecado, ele tem o poder de atrofiar o nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A lepra, o pecado tem o poder de atrofiar o nosso espírito e de nos afastar de Deus. Portanto, quando nós pecamos, é importante que nós venhamos se arrepender. Quando nós pecamos, é importante que nós venhamos reconhecer o nosso pecado e tocar em Cristo para sermos purificados por Ele. No Antigo Testamento, Deus usava a lepra para castigar pessoas que pecavam diante de Deus. Eu poderia trazer muitos exemplos de pessoas que pecaram e foram castigadas pela lepra, mas como eu estou mal para essa mensagem não ficar também muito longa, eu quero trazer o exemplo de Miriam. Miriam, certa feita, ela questiona perante Arão, irmão de Moisés, porque Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Por que Deus só falava com Moisés? Louvado seja o nome do Senhor. E eles resolvem trazer esse questionamento porque Moisés, ele toma outra mulher como esposa. E eles trazem esse questionamento porque que Deus falava só com Moisés e não falava também com eles. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele castiga Miriam e ela fica leprosa. E ela é excluída do meio da congregação e é colocada num arraial lá fora, distante da congregação. Mas o que me chama a atenção, aleluia, é que Moisés não a deixou para trás. Porque ela ficou ali por alguns dias. Deus deu um castigo para ela, que ela ia ficar 7 dias. Louvado seja o nome do Senhor. E depois ela voltaria para o convívio social. Portanto, a lepra era uma maneira de Deus castigar o povo no Antigo Testamento, quando desobedecia a Deus. E o que me chama a atenção, amada igreja, é que todo aquele que tocasse em um leproso, também ficava leproso. A lepra era uma enfermidade contagiosa.
E todo aquele que tocasse em um leproso também ia ficar leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, o texto é bem claro, diz que Jesus toca nele e diz ser limpo. Talvez se fosse eu ou você como homem de Deus, nós por falta de fé, nós oraria de longe, abençoaria de longe, profetizaria a cura de longe. Mas Jesus, ele fez questão de tocar naquele homem. A Bíblia diz que Jesus tocou nele e disse ser limpo. E contrariando toda a lógica humana, porque quem tocava no leproso ficava leproso, quem tocava no impuro ficava impuro, aconteceu algo sobrenatural, de maneira que a pureza de Cristo passou para aquele homem. E ao invés de Jesus ficar impuro, ao invés de Jesus ficar leproso, aquele homem foi purificado. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Jesus faz na minha e na tua vida. Muitas e muitas vezes, aleluia, você tem trazido julgamento sobre você mesmo, se achando incapaz de fazer a obra, incapaz de ministrar a palavra, por causa das tuas limitações como humano, por causa das tuas falhas como humano. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a partir do momento que nós estamos em Cristo e a palavra de Cristo está em nós, o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado e nos dá autonomia para servir ao Senhor. Ninguém está de pé pela sua própria força. Aquele homem não tornou-se limpo por causa de si mesmo, mas ele se tornou limpo por causa da pureza de Cristo. E é a pureza de Cristo quem nos purifica. É a pureza de Cristo, aleluia, quem nos salva, quem nos santifica do pecado. Porque aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus é o Deus que tem salvação para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te chamar a atenção por meio desta mensagem. Jesus, ele quer te limpar do teu pecado. Jesus, ele quer te limpar, aleluia, da tua enfermidade. Mas você precisa dar um passo em direção a ele. Você precisa ter um encontro com ele. Você precisa reconhecer que se ele quiser, ele pode te limpar. Você precisa reconhecer que se ele quiser, ele pode te libertar. Porque a Bíblia diz que se o Filho do Homem libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Talvez você tenha buscado a libertação com a sua própria força. Talvez você tenha buscado a libertação pelo seu próprio entendimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que é impossível para o homem tornou-se impossível para Deus. Para você é impossível a libertação total do pecado. Para você é impossível a cura. Mas para o nosso Deus tornou-se possível. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Confia nele, busca ele. Clama ao Senhor, curva a tua cabeça, dobra o teu joelho. Aonde você for alcançado, arrepende do teu pecado. Se volta para Deus, porque Jesus, ele quer te limpar. Jesus, ele quer te limpar, mas ele precisa que você também queira ser limpo. Porque o nosso mestre, ele é educado. Eis que sua porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na tua porta por meio da revelação desta palavra. E ele está batendo na tua porta com a cura. Ele está batendo na tua porta com a libertação que você precisa. Mas você precisa abrir a porta para ele entrar. Você precisa dar a ele as boas-vindas. Entra, mestre, a casa é tua. Você precisa dizer: entra, mestre, a casa é tua, a obra é tua, o vaso é teu. Porque o nosso mestre, ele é educado.
Ele não entra sem ser convidado. Ele pode até bater na porta, mas sem ser convidado ele não entra. Hoje chegou um vendedor aqui em casa. Quando eu pensei que não, ele já estava no meio da casa. Não me cumprimentou, não cumprimentou a minha esposa, não pediu licença para entrar. Eu achei aquilo tanto quanto estranho. Falei, como pode? Depois que ele saiu, eu atendi educadamente. Falei, como pode? A pessoa chega dentro da sua casa, entra dentro da sua casa, ela não pede licença, ela não bate palma, ela não cumprimenta, ela não bate a porta. Antes de entrar, nós precisamos ser educados, precisamos bater a porta. Eu estou trazendo isso como testemunho, como aprendizado. Nós que somos servos e servas do Senhor, nós precisamos ser educados, assim como Jesus é, de entrar aonde formos convidados e de antes de entrar bater na porta, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Portanto, para encerrar esta mensagem, eu quero te perguntar: quer ser limpo hoje da lepra do pecado? Quer ser limpo hoje dessa tua enfermidade? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar orando pela sua vida. Nós vamos estar orando, aleluia, pela sua libertação. Nós vamos estar orando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que Deus possa te visitar, porque Jesus, Ele quer te limpar, mas você precisa querer ser limpo. Receba esta oração. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e eterno Pai, diante do Teu altar e diante da Tua presença, nós apresentamos, Pai, esta vida que está sendo alcançada por esta mensagem, esta vida que está sendo alcançada por esta palavra. Que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar, Senhor, que o Senhor possa visitar nesta noite, aleluia, respeitando a sua vontade, Pai. Mas se ela quiser ser limpa, limpa ela nesta noite. Se ela quiser ser curada, cura ela nesta noite. Se ela quiser ser liberta, liberta ela nesta oportunidade. Não pelo meu poder, não pelo poder do som da minha voz, pois eu sou carne, mas pelo Teu poder. Senhor, se ela quiser ser limpa, limpa. Senhor, eis que eu não estou te dando uma ordem, eis que eu estou te pedindo. Eis que eu não estou te dando uma ordem, eu estou rogando. Em nome de Jesus, seja curado. Não pelo poder da minha voz, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Poder este, que todas as coisas estão debaixo do estrado dos seus pés. A libertação que você precisa está debaixo do estrado dos pés do meu Senhor. A cura que você precisa está debaixo do estrado dos pés do meu Senhor. Senhor, visita nesta noite, dá ânimo, dá força para buscar, Senhor, a sua libertação. Dá força, Senhor, para buscar a sua cura, para buscar o seu renovo, para buscar, Senhor, aquilo que almeja do Senhor. Visita, Senhor, com Teu Santo Espírito, com poder e autoridade. Queira limpar nesta noite, se assim for da Tua vontade, ó Pai. Senhor, limpa também as nossas vidas, cura também as nossas vidas, Pai. Cura, Senhor, a nossa família. Cura, Senhor, o nosso ministério. Limpa, Senhor, a nossa família. Limpa o nosso ministério. Limpa as nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado por meio de nós. Fica conosco, Pai, não só hoje, mas sim eterno. É isso que nós pedimos e por fé nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.